Bem-vindos a Ma House! Eu sou a Marina Marinho e essa é a minha casa flutuante, guiada aí pelas águas da vida. Nesse segundo episódio, eu quero te convidar a mergulhar numa pergunta profunda. Quem testemunha a sua vida? Desde muito cedo, a gente precisa disso, de um olhar, um cuidado atento, uma presença que veja, que escute, que sinta junto com a gente. Quando nascemos, os nossos pais, eles são geralmente os primeiros a exercer esse papel. Junto com eles, às vezes temos irmãos, tios, avós, os primos. A família se forma como essa primeira rede de testemunhas da nossa existência. E a gente é um bebezinho frágil que não sabe falar, não sabe andar, não sabe pedir. Os pais ainda estão se familiarizando com aquele novo ser humano que acabou de chegar. Não existe um cuidado automático. Existe tentativa e erro, escuta, atenção. E nessa fase, nada substitui o olhar. É o olhar atento e presente que traduz o choro, que percebe o desconforto, que identifica o ritmo, que acolhe o mistério. Talvez por isso um recém-nascido precise tanto da presença plena. Para cuidar de um bebê é preciso parar, observar, tocar, cheirar, ouvir, entender se é fome, frio, sono, fralda, susto. E essa atenção ela é inegociável. Não dá para fazer isso distraída, é preciso um tipo de atenção que se doa inteira. E é ali, nesse primeiro vínculo, que a gente aprende. O amor olha, o amor escuta, o amor repara. Eu me lembro da primeira vez que eu me senti assim amada. Foi com meu avô materno. Claro que os avós têm licença poética para fazerem tudo o que a gente quer. E meu avô me olhava nos olhos, me escutava, me deixava ser. Do lado dele eu não precisava fingir nada, eu não precisava me controlar, nem caber em nenhuma expectativa. Eu podia ser quem eu era. E eu era muito louca por ele, muito. Quando ele morreu, eu tinha uns 9 anos e eu me lembro perfeitamente do que eu pensei como uma criança. E agora? Quem vai me amar? Porque ele era quem me via e ele me via mesmo. E quando ele se foi, eu senti que ninguém mais ia me enxergar daquele jeito. Aquele olhar foi uma das formas mais puras de amor que eu já recebi. Porque no fundo, a gente deseja isso para a vida toda. Alguém que veja, que lembre, que acompanhe, que te mostre uma versão boa sua. Quem foi que te viu crescer? E quem ainda guarda com você memórias da sua música favorita, de algum acidente que você teve na infância, do seu jeito de arrumar o cabelo, jeito de dançar? Com o tempo, essas testemunhas elas vão mudando. Chegam os amigos da escola, os primeiros amores, os colegas de trabalho, os parceiros, os filhos, os terapeutas e sim, até os seguidores das redes sociais. A vida ela é esse movimento de olhares que vão e vêm. E toda vez que um deles parte, leva com ele um pedaço de nós e um pedaço da nossa história. E isso pode doer. No luto, por exemplo, a gente não sente falta apenas da pessoa, mas do modo como ela nos via, do reflexo que ela nos devolvia, da confirmação cotidiana de que a gente existia naquele nós. E existe uma dor muito particular em perder quem nos via de verdade, quem estava ali no nosso dia a dia, quem testemunhava as nossas rotinas, quem sabia do nosso jeito de respirar, dos nossos medos mais íntimos, das nossas besteiras mais engraçadas. E quando essa pessoa ela vai embora, parece que uma parte da gente se desfaz também. E a gente se pergunta, e agora? Quem vai me amar assim? Quando a minha mãe morreu,
eu fiquei com muito medo de esquecer o rosto dela. Então, quando quase todos os dias, assim, eu abria a galeria do celular e ficava olhando as fotos dela. Era como se eu quisesse preservar cada detalhe dela em mim. Existe um vazio estranho quando a pessoa que nos conhecia por inteiro vai embora. Ela era minha mãe e provavelmente a minha maior testemunha. Até para sofrer o luto, eu me senti mais confortável com o meu irmão, meus irmãos, né, e meu pai. Eu tenho um irmão, uma irmã e meu pai, porque eram as pessoas que testemunhavam a mesma dor que eu. Nosso olhar era do mesmo lugar de dor e não de dó. E poder doer com eles e testemunhar a verdade daquele momento nos ajudou a passar por isso juntos, com muito amor. O poder ser verdadeiro, se ver sentindo, sem se esconder, o poder falar sem disfarçar, me permitiu cicatrizar a ferida rodeada de amor. De um amor que vê e não julga, que dá espaço para ser. Quando dizem que o amor cura, é daqui, desse olhar cuidadoso que não te tolhe, que abre espaço até mesmo para a dor, quando essa precisa sair. Nem todo luto vai vir da morte. Às vezes a gente vive o luto de uma separação, de um fim de uma amizade, de uma mudança de cidade ou de casa, e cada vez que isso acontece, a gente visita alguns sentimentos diferentes. No divórcio, por exemplo, eu achei doloroso desapegar de alguém que sabia tanto de mim e que testemunhou tantos anos da minha juventude, tantas primeiras vezes, e eu confesso que eu não sabia o que fazer com tanta memória, fruta do meu olhar para o outro. Porque amar também é isso, é registrar o outro e deixar que ele te registre também. Então, sim, o luto muitas vezes é o vazio de não ser mais visto, mas também é a dor de não ter mais para quem olhar, de não ter mais com quem dividir aquelas piadas internas, as reclamações, a comida, e não saber muito bem o que fazer com essas memórias também. Talvez por isso, às vezes a gente deseje tanto encontrar um novo amor. Não para substituir alguém, não para provar que ainda somos desejáveis, mas para dividir a vida com alguém, para ser testemunha e ter uma testemunha. Porque amar também é isso, é registrar o outro e se deixar ser registrada. E aí, antes de buscar ser escolhida, como tantas de nós aprendemos a fazer, talvez a pergunta mais honesta seja: eu quero ser testemunha dessa pessoa? Ou eu só estou tentando caber em mais uma história que nem eu sei se desejo viver? Porque sim, vai acontecer de alguém te escolher e você nem gostar tanto assim da pessoa. Como vai acontecer de você se interessar por alguém que não se interessa por você, mas e aí? Você vai se moldar para caber na vida do outro? Vai fazer força para ser aceita num lugar onde talvez nem queira estar tanto assim? As pessoas reclamam muito que o amor não dura, mas para que um amor dure, as pessoas precisam se escolher de novo, e de novo, e de novo. E a gente quer escolher com verdade. Mesmo com as imperfeições, mesmo com as mudanças do tempo. E para isso é preciso continuar se vendo e se mostrando. E com a coragem de aparecer de verdade. A gente mostra nas redes sociais uma versão curada, editada, ensaiada, mas o amor, ele não se sustenta no filtro. Para ser amada de verdade, você precisa aparecer inteira. E para amar de verdade, você também precisa estar disposta a ver o outro por completo. Ver ele na verdade dele. Não só as partes que te agradam, mas a verdade inteira da pessoa. Todo muro, seja medo, insegurança, necessidade de agradar ou de parecer perfeita, afasta a gente desse encontro profundo, dessa troca verdadeira. E aí vira uma performance e não vínculo.
E mostrar a verdade não é mostrar perfeição, é ter coragem de se mostrar como você é, com tudo aquilo que te ensinaram a esconder. E talvez você tenha até ouvido que era difícil, intensa, exagerada, talvez tenha aprendido a disfarçar suas manias, seus defeitos, seus desejos, mas e se alguém for capaz de amar justamente essas partes suas? A verdade é que ser vulnerável o suficiente para se mostrar por inteiro ainda nos assombra. A gente quer muito ser aceita e para isso às vezes a gente aceita se perder, principalmente no digital, onde ser visto se confundiu com ser exposto. E eu mesma já tive uma experiência de ir para um encontro em que a pessoa estava tão insegura que parecia que ela não conseguia me ver. Ela falava, 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 mas era como se eu estivesse invisível. E foi nesse encontro que eu entendi uma coisa. Quando a insegurança toma conta, a gente perde a capacidade de ver o outro. A gente se protege tanto, se afirma tanto, tenta tanto se mostrar interessante que constrói um muro. E o amor, ele não passa por muros. Eu já fui essa pessoa insegura também. E eu estava tão preocupada comigo que não vi o outro. Amar é o contrário disso. É relaxar o suficiente para ver e ser vista com verdade. E antes de tentar ser vista, talvez a gente precise se perguntar: eu quero olhar de verdade para essa pessoa? Eu quero dividir minha vida com ela? Ou só quero isso para ser validada? Porque um relacionamento profundo, ele não se constrói com performance, ele vai se construir com presença, com interesse sincero, com entrega real. Eu, por exemplo, quando penso no amor que eu desejo viver, eu penso num amor duradouro. Eu penso em alguém que me veja, que tire o celular da mão para segurar na minha mão, que olhe nos meus olhos, que tenha curiosidade sobre mim, que queira me ver de verdade, me ver e também se mostrar. Alguém que me mostre o mundo com seu olhar e que me permita ser testemunha desse olhar, que me leve para lugares que eu nunca imaginei ir sozinha, que caminha ao meu lado, nem me carregando e nem sendo carregado por mim. É a ideia de uma parceria mesmo, parceiro de aventura, de decisão, de crescimento, alguém que queira ser visto e que se permita ser visto de verdade, para que a gente possa se escolher com verdade. Pode até ser muito romântico da minha parte, mas eu acredito que, sendo assim, vira um amor que dura. Porque, no fundo, o amor verdadeiro é feito de verdade. Por duas pessoas que têm coragem de se aparecer uma para outra, que se enxergam e que, apesar de tudo, elas continuam se escolhendo. E um dia, velhinhos, vão se sentar no sofá com uma parede cheia de fotos, fotos de uma vida cheia de histórias, onde os dois se lembram, porque decidiram ser testemunhas um do outro até o fim. E é bom lembrar que testemunha não é só sobre romance. Às vezes, uma amizade que persiste no tempo é a testemunha mais fiel da nossa vida. E eu sou muito grata pelas minhas amigas da família, minhas primas, minha irmã, por essas mulheres que me viram em tantos momentos no auge e no abismo e continuam ali, olhando com afeto, com verdade para mim. Pessoas das quais eu me orgulho de ser testemunha também, de guardar histórias, de lembrar detalhes, de fazer questão de estar presente, mesmo quando a vida aperta, porque no fundo é isso que move o amor. Ver e ser vista, escolher e poder escolher ficar. Com o tempo, os vínculos se afinam, os amigos de fase vão ficando para trás e os da vida seguem do nosso lado. Trocam risadas, silêncios, lembranças. E não é só gente que testemunha. A casa também é uma testemunha que a gente tem. Ela guarda os rastros da nossa presença, a marca no batente da porta no dia que você fez uma mudança sozinha, um canto da sala onde você vai quando quer colo. A casa
ela lembra do que a gente viveu, ela nos faz lembrar. E ela sabe o que a gente sente. Assim como no começo da vida, quando os pais precisam olhar com atenção para entender o choro de um bebê, a relação com a casa, ela também pede presença. É no olhar cuidadoso que a gente entende o que precisa, o que falta, o que sobra. E é assim que a casa vira abrigo da alma, não só de corpo. Falando em corpo, ele também precisa ser visto para ser testemunhado com amor. E isso eu demorei de entender. Não se passe desapercebida no espelho. Lembre-se, se testemunhar também é amor, é terapêutico. E falando em terapêutico, ter alguém que te vê e te escuta com empatia, te sustenta sem querer te moldar, te mudar. Aliás, é isso que acontece na terapia e por isso que terapia ajuda no processo de cura. A gente já tem tantos estudos aí da neurociência falando como a gente precisa de vínculos. Ser visto nos dá forma, a ausência de vínculo nos adoece e sem testemunhas o amor vira silêncio e a mais silêncio por tempo demais também machuca. Por isso aqui vai o meu convite. Precisamos deixar o celular de lado e aprender a ver a pessoa que está na nossa frente com todas as camadas. Sentir o cheiro, o toque, a energia, ouvir a voz, o timbre, a gargalhada, a tristeza, a dor. Está ali presente inteiro. Talvez a pergunta mais bonita não seja sobre ter alguém, mas sobre ter coragem de olhar para quem está na sua frente e de se deixar ser olhada também. Você sabe ser testemunha? Você deixa se ver? Você abre espaço para que o outro te testemunhe? Porque no fim o amor é isso. Dois olhos que se encontram e escolhem ficar e que mesmo em silêncio continuam dizendo eu vejo você, mesmo quando tudo muda, quando o mundo gira. O amor é um pacto silencioso entre duas presenças que decidem se testemunhar. Essa foi a onda de hoje. Obrigada por navegar comigo até aqui e se essa maré te tocou, me acompanhe por aqui. Essa casa flutuante ainda tem muito mar para desbravar.